a hora do agronegócio, e nós temos hoje aqui um assunto escaldante, um assunto complicado, um assunto de impostos. O agronegócio, dentro da porteira, não coloca preço no produto. Portanto, custo é fundamental, e nós estamos aí com uma batata quente na mão, que é a possibilidade de cortar as concessões que foram feitas com relação ao ICMS dos insumos que são fundamentais para fazermos a agropecuária brasileira. E eu convidei aqui o Roberto Bettencourt. Ele é o diretor do Departamento de Agronegócio da Fiesp, além de outras representações que ele tem, como presidente do Sindicações, por exemplo, que é o sindicato da ração animal. Roberto, seja muito bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. Obrigado, Tejon. É uma satisfação estar aqui na Rádio Jovem Pan. E eu queria inicialmente dizer que o agronegócio, ele é tributado de forma baixa no mundo inteiro. E alguns países concorrentes do Brasil, inclusive, dão subsídios ao agronegócio. Então, nós estamos num momento crítico, que é a renovação do convênio 100/97 do ICMS, que exige unanimidade de todos os estados da federação para ser renovado. E este convênio diminui a incidência de ICMS em todos os insumos usados pelo agricultor e pelo pecuarista, produtor animal. Então, é fundamental, neste momento, nós não onerarmos o custo de produção do agricultor, do pecuarista, do criador de frango, suínos. Então, é um momento crítico, porque esse convênio vence agora no fim de abril. Então, Tejon, este ano, por exemplo, que é um ano de incertezas, mexer na tributação da comida do brasileiro é algo especialmente delicado. E a produção rural brasileira, ela é tributada. Nós pagamos imposto, só que não pagamos o ICMS cheio. E isso nos torna também mais competitivos, porque o nosso agricultor, o nosso pecuarista, ele não tem o que fazer com o ICMS. Então é custo para ele. Se aumentar a tributação, aumenta o custo de produção e torna o Brasil menos competitivo e onera a alimentação do brasileiro. Roberto, uma coisa importante, né? O produtor não consegue colocar preço naquilo que vende, né? Os preços são internacionais, os preços não são colocados pelos produtores. Esta ideia, que é uma ideia que tentadora, né? Na crise que o Brasil está aí, fiscal, uma ideia tentadora pelos secretários aí de Fazenda. Se isso acontecer, se houver esta ideia, que eu espero que não ocorra, qual é o impacto? Você tem uma dimensão do volume, do impacto que isso significa no bolso do produtor rural brasileiro? Olha, percentualmente, aumenta o custo de forma significativa. Em alguns casos 5%, 6%, é difícil de mencionar porque cada estado tem a sua política e tem as transações entre estados, que o convênio 100 reduz a tributação do ICMS em 60%, e tem dentro do estado. Mas o que eu posso dizer a vocês é que aumenta o custo de produção e neste momento, nós calculamos que muitos produtores, a cadeia de soja, milho, possam entrar no prejuízo operacional se este custo realmente esse tributo for repassado ao custo. Então é delicado, viu, Roberto, João? Você acredita que a nossa lavoura de soja, que é o primeiro item hoje das exportações brasileiras, poderia entrar numa zona de prejuízo? Sem dúvida, Tejon. Nós calculamos que é um momento crítico para a soja, o mercado internacional sobreofertado,
e que o custo de produção no Brasil vem subindo, e se nós onerarmos com ICMS o custo de produção, é bem possível que em muitas regiões do Brasil o produtor passe a ter prejuízo. No campo da pecuária, no campo do frango, de suíno, da pecuária de corte, do leite, os impactos também aconteceriam da mesma forma? Da mesma forma. A ração animal, ela é beneficiada pelo convênio 100, ou seja, existe menos ICMS incidente sobre alimentação dos animais, não só alimentos, vacinas, medicamentos, toda a cadeia de insumos, ela é afetada por este convênio, se ele não for renovado, e o custo de produção de frango, suínos, leite, carne bovina será significativamente aumentado. Roberto, o que está acontecendo agora, nesse instante, então, com relação a essa demanda? O que a liderança do agro está fazendo? Quais são os próximos passos? Reuniões que existirão? O que está acontecendo e qual é o tempo que você imagina que este assunto será decidido? Tejon, o momento é crítico porque tem a próxima reunião do CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, que engloba todos os estados da federação, será agora no dia 5 de abril, esta semana, e esta reunião é decisiva para a aprovação ou não da renovação do convênio. Então, todas as entidades do agronegócio, incluindo a Frente Parlamentar do Agronegócio, as entidades industriais, estão em cima dos secretários da Fazenda de todos os estados, mostrando que não é a hora de aumentar a tributação no agronegócio. E se for mexer na área tributária, vamos esperar a reforma tributária para fazer uma mudança abrangente. Mas aumentar o custo do agro em 5%, 6%, 7% nos parece muito ruim e preocupante. Roberto, então, esse assunto está sendo tratado aí ao longo dos próximos dias. E com relação ao seu departamento de agronegócio da Fiesp, aproveitamos aqui para que você nos diga quais são os principais movimentos, trabalhos, o que vocês estão fazendo lá para que o nosso ouvinte e telespectador possa também acompanhar. João, a princípio soa difícil para o ouvinte falar em Federação das Indústrias do Estado de São Paulo mexendo com agronegócio, mas é o departamento que mais cresce hoje, porque o agro brasileiro ele passou a se integrar com o setor industrial. Então, qualquer setor hoje, açúcar, ele envolve a cana e envolve o processamento, a industrialização, a produção de açúcar, de etanol, o café. Nós estamos industrializando, produzindo cápsulas, agregando valor. Então, o agronegócio hoje é o setor industrial mais dinâmico que tem no Brasil. É o que mais cresce, é o que mais oferece oportunidade, máquinas agrícolas, tratores. Em todas as frentes, o agro se integra com a indústria, criando valor, gerando emprego. Então a Fiesp ela é pioneira nessa área, nas federações, e investiu pesado. O nosso presidente Paulo Scaff, junto com o ex-ministro Roberto Rodrigues, viram essa oportunidade, e o agro hoje ele faz parte da Federação das Indústrias, e nós temos programas fantásticos como o Outlook, que prevê os próximos 10 anos, o que vai acontecer, dá uma previsão de longo prazo em termos de produção, crescimento. Nós temos também o Índice de Confiança do Agronegócio, junto com a Organização das Cooperativas do Brasil, e esse índice, ele também baliza o que está acontecendo na propriedade rural, dentro da porteira, no setor
de insumos, fora da porteira, enfim, ele cobre vários segmentos do agronegócio e antecipa para a sociedade o que está acontecendo em termos de confiança, que é um indicativo de investimento futuro, de aposta do produtor rural na sua atividade. Uhum. Roberto, acho que é uma iniciativa ótima, as demais federações industriais deveriam fazer o mesmo no Brasil, porque agronegócio é um conjunto, uma cadeia produtiva, e acho que a ideia da Fiesp, do Roberto, do SCAF, você, é extraordinário. Acho que está na casa que é a locomotiva de tudo isso. Então, acho perfeitamente inteligente e pertinente. Roberto, para a gente encerrar aqui o nosso tempo, além do desejo de que o assunto de impostos para os produtores seja afastado, porque não aí o caminho, o Brasil tem que crescer. Não basta só ficar querendo cortar, porque se a gente não crescer, vai cortar e não vai ter mais onde cortar. Temos que crescer 4, 5% ao ano nesse país. Roberto, sua palavra com relação às expectativas, encerrando aqui a nossa entrevista, o que você manda aqui para o nosso ouvinte e telespectador, tanto da cidade quanto do campo, com relação a 2019? Tejon, eu só queria também acrescentar que nós temos o Conselho Superior do Agronegócio na Fiesp, que chama COSAG, presidido por Jacir Costa, e também nós entramos na questão estratégica de relacionamento internacional com os outros países, abertura de mercados, e a nossa perspectiva, Tejon, é otimista. O agronegócio como um todo aposta que nós vamos fazer as reformas estruturantes no Brasil, iniciando pela Previdência, continuando com a reforma tributária, e o agro, ele foi agraciado com uma ministra da Agricultura excelente, que é a ministra Tereza Cristina. Estamos trabalhando juntos com ela e a equipe dela e achamos que o agronegócio vai continuar crescendo, que o mundo precisa de mais alimento, precisa do Brasil. A nossa perspectiva é que nós vamos diversificar, vamos abrir novos mercados, incluir novos produtos do agro na pauta, e as oportunidades são grandes. Nós não dependemos somente do mercado brasileiro, nós temos que olhar o mercado global. E o agronegócio tem feito isso com competência, e só precisa que o governo brasileiro nos dê uma ajuda. Então, logo sinalize, Tejon, que essas reformas vão caminhar, o agro vai investir pesadamente, porque o agro acredita no Brasil. E a mensagem é de otimismo. E, Roberto, concordo com você, a gente tem ouvido isso muito. O agronegócio brasileiro não permitirá o retrocesso do Brasil. E que assim seja, e a hora do nosso novo agronegócio, nos despedimos aqui do Roberto Bettencourt, o diretor do Departamento de Agronegócio da Fiesp, presidente do Sim de Rações, uma série de outras missões que este nobre homem carrega com ele, e a hora do agronegócio. Até a próxima. Obrigado.